Paz de Cristo, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para nós fazer um breve estudo da Palavra de Deus. Você que gosta aí de estudar a Bíblia Sagrada, vamos fazer mais um estudo aqui, qual nós vamos ver sobre pagar preço. Você já deve ter visto o tema aí, onde está ali: pagar preço é pisar no sacrifício de Cristo. Ah, irmão, mas como assim? Se Cristo disse que nós temos que cada um levar a sua cruz. Sim, ele falou, mas em outra época, antes da cruz. Vamos ao entendimento? Vamos ao estudo aí. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, se nós continuar fazendo sacrifícios, como era no Antigo Testamento, Cristo morreu inutilmente, porque nós não vamos aproveitar nada. Se nós fazer sacrifício, nosso sacrifício, estamos dizendo que o nosso sacrifício é maior do que o sacrifício de Cristo. Então não podemos anular a graça de Cristo, a qual ele fez o sacrifício por nós, para nos darem as bênçãos por seu sacrifício. Não pelo nosso, não é por mérito nosso, não. Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Olha bem, Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria a graça. Então, quando nós começamos a querer fazer obra para Deus, queremos fazer obra, sacrifícios, já não é mais graça. Já não, nós estamos dizendo que não dependemos do sacrifício da cruz. A graça já não é mais a graça, não. Já é por sacrifício daí. Romanos 3:24. Sendo justificados pagando o preço. É isso que está escrito? Nós somos justificados pelas obras, pelo sacrifício. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pelo meio da redenção de Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente, não é pagando preço, não. Então, quando você está pagando preço, você está anulando a graça de Cristo, está pisando no sacrifício de Jesus. Não faça isso, irmão. É pela graça. Deus, Cristo, fez o maior sacrifício para que ninguém fizesse sacrifício nenhum por ele. Porque ele não necessita que nós fizemos sacrifício, porque senão nós estamos dizendo que o nosso sacrifício é maior do que ele fez na cruz. E nós estamos anulando com isso a graça de Cristo, o sacrifício da cruz. Então não podemos anular a graça de Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós é gratuitamente, não temos que pagar preço nenhum. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício da cruz. Até na verdade nós não, eram eles lá da sua época. Mas isso também reconciliou nós com Deus. Os gentios fomos reconciliados com Deus. Efésios 2:9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é por obras, não é por sacrifício. Aí os pastores e os pregadores ficam dizendo: mas nós temos que fazer a obra de Deus. A obra de Deus já foi feita, irmãos. Cristo já fez toda a obra. Deus
não é mais por obras, ó, não por obras para que ninguém se glorie, para que nós não se gloriemos, não é mais pelas obras, é pela graça de Cristo. Não temos que fazer obra. Então dizer que fazer obra aí para Deus é engano. Não existe mais obras para Deus. A obra de Deus já foi concluída. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, se nós fazer sacrifícios, fazer obras, são as coisas da lei. Então nós estamos separados de Cristo. Quando nós tentamos fazer alguma coisa para Deus, nós estamos dizendo que Deus é fracassado, que Ele precisa de nós para fazer alguma coisa. Deus não precisa de mim nem de você, irmãos, para nada. Deus, Ele é soberano em tudo. E Ele fez tudo a sua obra nos mínimos detalhes. Não precisa de nada do homem para fazer alguma coisa. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então, se estiver fazendo por obras, caiu da graça, irmãos. Está fora da graça de Cristo. Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos que se considerar morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, se você entra hoje na igreja evangélica, ele diz que ainda estão em pecado. Então, estão anulando o sacrifício da cruz de Cristo. Porque aqui, ó, da mesma forma, considere-se morto para o pecado, mas eles consideram ainda se vivo para o pecado. Porque eles dizem que estão em pecado, ainda têm pecado, estão em pecado, então o sacrifício da cruz foi anulado, é nulo para eles. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, estamos vivos para Deus. E morto para o pecado. O pecado foi esquecido. Romanos 6, 7. Romanos capítulo 6, versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Quem está morto para o pecado foi justificado do pecado. Nós já fomos justificados, não é que ainda seremos, nós já fomos. Fomos mortos para o pecado. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se alguém está em Cristo, a nova criatura nova criação é. As coisas velhas já se passaram, o velho homem já morreu, já fomos ressuscitados com Cristo, e tudo, as coisas novas já chegaram para nós, que é a graça de Cristo. É novidade de vida para nós que seguimos a Cristo. Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo? Ué, irmãos, mas como assim? Se eu estou vivo aqui, como é que fui crucificado com Cristo? Na obra da cruz de Cristo, Ele nos crucificou juntamente com Ele. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Então, se Cristo se entregou por mim, Ele nos crucificou juntamente com Ele, nos apagou para os pecados, apagou os pecados no corpo que nós vivemos hoje. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Então, se nós estivermos fazendo obras, nós não temos fé no Filho de Deus. Estamos querendo fazer obras e anulando assim o sacrifício da cruz. Então, se nós queremos buscar alguma coisa de nós mesmos, estamos anulando a cruz de Cristo. O sacrifício da cruz não adiantou de nada. Hebreus 9:9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, o sacrifício, pagar preço, ele não dá ao adorador uma mente limpa. Quem dá a mente limpa
livre de todas as coisas é a fé em Cristo Jesus, sendo nova criatura em Cristo, sendo justificado, se considerando morto para o pecado, justificado por Cristo, pelo corpo de Cristo. De outra forma, está pisando na cruz de Cristo, está pisando no sacrifício do Senhor. Não está dando valor àquilo que Cristo fez. Então, quando nós fazemos qualquer coisa de obras, de sacrifício, nós estamos dizendo que o nosso sacrifício ainda é o melhor. O que ele fez foi em vão, foi inutilmente, como nós lemos aqui na palavra. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, o fim da lei foi Cristo. Até Cristo, a lei de Moisés imperava. Mas quando Cristo veio e na sua morte, ele pôs fim à lei e colocou em nossas vidas a justificação a todo aquele que crê se considerar justificado. Nós fomos justificados na cruz de Cristo. Então, para aquele que é justo não tem condenação, irmão. Mas os pastores não ensinam. Os pregadores de hoje em dia pregam que a igreja vive em pecado, que o ser humano vive debaixo do pecado. Então, se vivemos debaixo do pecado, o sacrifício da cruz não valeu de nada para nós. É muita falta de entendimento. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, se Ele nos libertou do pecado, da lei, das obras, nós somos livres. Não precisamos fazer isso. Nós somos guiados por o Espírito Santo de Deus e a fé em Cristo Jesus. Não precisamos fazer obras, sacrifício nenhum. Porque o maior sacrifício foi de Cristo na cruz, por todos nós, fomos justificados por Ele. É a mesma coisa, irmãos, que nós estarmos presos e chegaram no advogado e abrir as portas e pagar a fiança e dizer, você está livre, está justificado dos seus erros. Assim Cristo fez, mas os religiosos, Cristo abriu a porta da prisão, deu liberdade a eles, e eles fizeram o quê? Fizeram meia volta e voltaram para a prisão de novo. Estão debaixo do pecado, estão debaixo da lei, estão na lei de Moisés e no antigo pacto ainda. Então não são livres. Livres é aquele que crê em Cristo Jesus. Você que crê em Cristo Jesus não tem que fazer obras, não tem que pagar preço, não tem que fazer nada disso. Você é livre em Cristo Jesus. Vamos em frente. Romanos 7,6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então não é para nós servir a Deus na velha forma da lei escrita, mas sim em Cristo Jesus. Nós somos libertos dessas leis, dessas coisas, para nós servirmos a Cristo livres. Romanos 3,28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé, não é por obras, nem por pagar preço, nem por fazer campanha, por fazer corrente, coisa nenhuma. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, nós temos que obedecer à lei de Moisés, coisa nenhuma, nem fazer nada de sacrifícios que era do Antigo Testamento. João 6,28. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Foi uma pergunta que foi feita a Jesus. João 6,29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então, fazer a obra de Deus
não é pagar preço, não é fazer jejum, não é buscar Deus no monte, e nem fazer sacrifício, e nem coisa nenhuma. Fazer a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. É crer em Cristo. Isso é fazer a obra de Deus. Não é fazer todas essas obras aí, não. E dizer que está fazendo a obra de Deus e faz culto no monte, faz busca não sei o que, busca Deus não sei aonde. Nada disso, irmãos. Jesus respondeu. Não sou eu, não é Aurelino que estava respondendo, não. Ó. Jesus respondeu. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. É somente crer, irmãos. Isso é a obra de Deus. Então, para você que gosta de ouvir, de ver, estudar a palavra de Deus, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho aí, para que chegue até você os próximos vídeos, os próximos estudos aí, para que você seja notificado dos próximos vídeos aí. Até mais, fique com Deus aí, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.